E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo? Espero que sim. Meninos e meninas, tá tudo dominado? Que bom. Professora Ana Flávia, com a disciplina de Geografia. Hoje é o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, então vamos dar início a uma revisão sobre o que vocês viram na série anterior e qual vai ser o assunto que vamos estudar. E aí, alguém sabe? Alguém consegue acertar? Quem falou? Regionalização do mundo, divisão territorial, meio ambiente, foi um dos assuntos estudados no decorrer do ano, principalmente do meio para o final. Acertou. Então, vamos observar a questão do meio ambiente no decorrer da nossa aula de hoje e a divisão territorial, ou seja, os continentes do nosso planeta. Estão preparados para a nossa aula? Então, vamos começar. Então, quando a gente fala de meio ambiente, vem muita coisa na nossa cabeça. Poluição, desmatamento, queimadas, associa um pouco ao clima, questão de preocupação com ações causadas pelo ser humano. E aí, em um desses pontos, nós temos o aquecimento global, que é considerado atualmente nosso maior calo, ou seja, aquele que causa grandes danos para a nossa sociedade. Por que a gente diz sociedade? Porque se você faz algo negativo com o meio ambiente, você não está prejudicando só assim, mas aqueles que estão ao seu redor e aqueles que estão dentro do seu planeta, ou seja, do planeta Terra. Então, observando as características que nós temos na imagem, que é um mapa mental, especificando alguns pontos com relação ao nosso assunto, vamos observar que nós temos o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos. Isso significa que o aquecimento global vem aumentando as temperaturas, por isso que está mais quente, por isso que a gente está sentindo calor com mais facilidade. A principal causa é a intensificação do efeito estufa, agravado pela emissão dos gases na nossa atmosfera em razão das atividades antrópicas. Essas atividades antrópicas são aquelas que são causadas pelo ser humano. São ações que são desenvolvidas por outra pessoa, não é gerado pela natureza. Quando é ocasionado pela natureza, é considerada uma outra ação. Ela é considerada uma ação natural, mas quando o ser humano causa, ele tem noção do que ele está fazendo e do mal que isso pode ocorrer para a sociedade. Nós temos aqui, os efeitos do aquecimento global. Nós temos o degelo das calotas polares, ou seja, o derretimento do gelo no Polo Norte, no Polo Sul, no Ártico e na Antártida. Elevação do nível dos oceanos, à medida que vai ocorrendo esse degelo, as águas do oceano vão aumentando e aí pode ocasionar a questão de inundações em algumas cidades, aumento das temperaturas, ou seja, ficando mais quente, menor disponibilidade de água no planeta, porque a água potável, a água doce, ela vai entrando num processo que pode ficar poluída e ao se misturar também com água salgada, ela não vai mais ser disponível para o nosso dia a dia, ou seja, para o nosso bem-estar. Maior ocorrência dos períodos de seca, redução dos recursos naturais, ou seja, a natureza ela vai sofrer danos e vai prejudicar mais ainda a sociedade. E o desequilíbrio ecológico. Então, a gente pode observar que o efeito estufa causa grandes danos. Mas quem é o principal causador, mais uma vez? A sociedade, o ser humano. Nós temos os gases do efeito estufa, nós temos dióxido de carbono, gás metano e o ácido de nitroso. Dentro do aquecimento global, nós temos essa geração de efeitos ocasionados pelas queimadas, pelas derrubadas, pela poluição dos rios, poluição da terra, poluição do mar, poluição do ar. Então, é todo um processo, é toda uma junção de ações que prejudica o nosso planeta. E com base nesse ponto de poluição, desmatamentos, queimadas, vamos observar algumas características negativas com relação ao nosso desmatamento.
Nos últimos tempos, é o grande problema, principalmente do Brasil, porque esse desmatamento ocorre com muita frequência que a gente vê nos nossos telejornais e na internet, na floresta amazônica, que abrange a região norte e a região centro-oeste. A gente pode ver que ela é considerada um grande problema ambiental da atualidade. Além de devastar as florestas, os recursos naturais acabam sendo comprometidos. E aí o equilíbrio do nosso planeta, ele acaba ficando no processo de devastação. Por quê? Porque os animais não vão ter mais o seu habitat, as árvores vão deixar de existir, e aí não vai ter mais o equilíbrio dentro do nosso planeta. Mas, se você pensa que é só o desmatamento, que é só as queimadas que causam grandes danos à nossa sociedade, ao nosso meio ambiente, está muito enganado. Nós temos a poluição, que dentro dela apresenta 3 características negativas. A do ar, a atmosférica, que é a mesma denominação, ar ou atmosférica. Nós temos a terrestre e nós temos a aquática. Então, é a poluição do ar, do solo e do mar. Os 3 pontos que são prejudiciais, que são prejudicados pelo ser humano. O ser humano faz algo, prejudica a natureza devolve de uma forma negativa, porque ela está respondendo aos ataques. Observando o que nós temos aqui. A poluição, ela é a liberação de radiações, vibrações, ruídos e substâncias contaminantes em um ambiente, no caso da nossa natureza, prejudicando assim o ecossistema biológico e os seres humanos, porque não prejudica só um, é um ciclo, então todos acabam sendo prejudicados. Quais são os fatores causadores dessa poluição? Desenvolvimento da indústria e o crescimento da população humana. E aí você deve estar pensando, mas professora, quer dizer que a gente tem que parar de tentar ter uma boa vida, de viver bem? Não, não é isso. Mas quando se vai fazer algo na natureza, tem que ter estudos, tem que ter autorização, tem que ter pesquisas e tem que se procurar uma maneira de ter a construção, ou seja, a população continuar crescendo economicamente, mas que o meio ambiente ele não seja tão prejudicado. Então, as árvores não serem todas derrubadas, fazer o replantio, o reflorestamento. Nós temos também a questão do lixo, que pode ser reutilizado, que pode ser reciclado. Então, tem todo um processo para ser analisado. Quais são as ações antrópicas? Atividade industrial, que são as fumaças jogadas no nosso ar. Então, essas chaminés das indústrias, elas podem ter o filtro que vai ajudar no processo de filtração dessa fumaça e vai contaminar menos o nosso ar. Nós temos a agricultura que, para praticar atividade econômica, precisa desmatar, precisa queimar as terras para fazer o plantio. Então, analisar o solo, de que forma ele está devastando e de que maneira ele pode utilizar o que ele tem ali sem precisar destruir toda uma área. Nós temos a pecuária, que é para a criação de animais. Então, devastar um grande espaço de terras para criar os animais soltos. Por que não pode criar esses animais soltos no meio da floresta e ele ter apenas o espaço necessário para aquela criação? Então, tudo isso nós temos que analisar. A mineração, que aí vai para o nosso subsolo, a extração dos nossos minérios. E nós temos a queima de combustíveis fósseis. Então, você percebe que, para o desenvolvimento da sociedade, o meio ambiente, ou seja, a natureza, acaba sofrendo grandes danos. E qual a nossa principal ação? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que analisar a natureza, analisar de que forma a gente pode usar ela ao nosso favor, sem modificar e sem destruí-la. Agora vamos analisar um outro conteúdo de revisão. Lembrando a vocês, eu falei lá no começo da nossa aula que iríamos já sobre o meio ambiente, divisão territorial do nosso planeta. Então, vimos o meio ambiente, agora vamos associar a questão do planeta, continentes, oceanos e ver quais suas principais características. Observando nosso mapa, vocês podem perceber que ele está preto e branco, ou seja,
ele não tem denominações, não tem características que são específicas. Vamos fazer isso no decorrer da nossa aula. Então, o que podemos analisar? Vou modificar aqui para vocês a cor. Nós temos, primeiro, continentes. Quais são os nossos continentes? Vocês lembram? América. Vamos primeiro nos As. América, África, Ásia e a Antártida. Depois, nós temos Europa, depois Oceania. Então, podemos dizer que o nosso planeta atualmente ele é correspondente por 6 continentes. América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida, que é o último que entrou no processo de continentes dentro do nosso planeta. Onde cada um está localizado. Vamos com calma. Primeiro que vamos identificar aqui a linha do Equador. Lembre que a gente viu na nossa aula do ano passado, você estudou na série anterior, que o planeta Terra ele é dividido por 2 linhas. A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Linha do Equador divide o planeta Terra no hemisfério norte e sul, e o meridiano de Greenwich divide o planeta Terra no lado leste e no lado oeste. Então, vamos identificar cada um. Primeiro, nós temos aqui em cima a linha do meio, que é o nosso meridiano de Greenwich. Nós temos lá em cima, ó, norte, lá embaixo, sul. Linha do Equador no meio, nós temos leste e nós temos oeste. Vou modificar a cor para vocês identificar. Linha do Equador. Linha do Equador. Agora botar de verde. Meridiano de Greenwich. Então, a gente pode perceber que, de acordo com a linha do Equador, o nosso planeta tem acima o hemisfério norte e abaixo o hemisfério sul. E de acordo com o meridiano de Greenwich, nós temos o lado, vou mudar a cor, sempre mudando a cor para vocês identificar cada um das características. De acordo com o meridiano de Greenwich, nós temos o lado oriental e nós temos aqui o lado ocidental. São essas características com base na linha do Equador e no meridiano de Greenwich. Agora, observando o nosso mapa, os nossos oceanos. Atlântico, Índico, Pacífico. E aí, podemos identificar? Vamos lá. Vamos pegar aqui vermelho. O Oceano Atlântico, ele está localizado no nosso continente americano, do lado leste, Oceano Atlântico. Do lado oeste do continente americano, nós temos o Oceano Pacífico. Então, observe. Isso significa que aqui é o nosso continente americano. Do lado leste, nós temos o Oceano Atlântico. Do lado oeste, nós temos o Oceano Pacífico. E o continente africano? O continente africano está aqui, ó. Então, significa que nós temos ele do lado oeste, Oceano Atlântico. E do lado leste, nós temos o Oceano Índico. Quando chega ao continente asiático, vamos mudando as cores para vocês poderem identificar. Continente asiático. Nós temos do lado oeste, Oceano Índico. E do lado leste, nós temos o Oceano Pacífico. Lá embaixo, nós temos quem? O Oceano. E aí? Lá embaixo, nós temos o Oceano Índico e nós temos o Oceano Pacífico, que também banha qual continente? Quem falou Oceania acertou. Continente oceânico. Então, nós temos de vermelho a América, de amarelo a África, verde Ásia, azul Oceania, tá faltando 2. Quais são esses 2? Tá faltando a Europa e a Antártida. E aí?
quem está lá em cima e quem está lá embaixo. Lembram? Quem falou continente antártico lá embaixo, acertou, ó. Aqui nós temos ele, ó, a Antártida. E aí, qual o oceano que banha ele? Lembram? É só analisar o nosso mapa. Estamos vendo o quê? O Oceano Atlântico acima dele, estamos vendo o Oceano Pacífico e estamos vendo o Oceano Índico. Então, isso significa que as águas que banham o continente Antártico são de 3 oceanos: Pacífico, Atlântico e Índico. E aí tá faltando um continente, qual é? A Europa, exatamente. Vamos colocar a Europa aqui com a outra cor. Deixa eu ver, colocar a Europa aqui de preto. Nós temos aqui em cima a Europa. Então, podemos observar que ela é banhada, ó, só você puxar a seta da água, então é banhada pelo Oceano Atlântico. E na sua parte norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, que acima nós temos o Polo Norte, ou seja, o Ártico. Então, quantos oceanos tem o nosso planeta Terra? Pacífico, Atlântico, Índico e o Glacial Ártico. Nós temos no total 4, é isso? O que é que vocês podem me dizer? Nós temos 4 ou 3? E aí? Quem falou 3 está correto. Nós temos Pacífico, Atlântico e Índico. Por quê? Porque o glacial ártico é a junção das águas desses oceanos que vão se encontrando com os percursos dele dentro do nosso planeta. Mais uma vez, quantos continentes nós temos? 6. Quais são eles? Antártica, África, Ásia, América, Europa e Oceania. Quais são os oceanos que banham esses continentes? Pacífico, Atlântico e Índico. Denominação territorial, ou seja, divisão. Linha do Equador, que divide em 2 hemisférios, norte e sul. Meridiano de Greenwich, que divide em leste e oeste, ou seja, oriental e ocidental. E aí vai uma dica para vocês não se confundirem. O Brasil está do lado ocidental, então se a gente não tem o olho puxado, não é oriental, e sim ocidental. Coreia, Japão, China costumam ter mais o olho puxado, então vai para o lado oriental. Essa é a nossa dica. E sempre usando quem? Os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E para encerrar a nossa primeira aula, onde fizemos uma revisão de alguns assuntos que vimos no ano anterior, algumas instruções para vocês sobre atividades, sobre locais que vamos poder nos encontrar e conversar para tirar as dúvidas. Então, fiquem atentos. Primeira informação: as nossas videoaulas vão ser postadas no canal da escola do YouTube, agendas no site da escola, então fiquem atentos a todas as informações que tiverem na agenda, atividades tanto do livro como caderno que forem propostas para vocês fazerem. A foto deve ser enviada no Class. O TD que vocês vão receber mensalmente deve ser enviado na escola. Lembrando que, juntando atividades, TD, vai ser avaliada a sua nota, tanto para a prova parcial como prova global. Fiquem atentos também aos prazos de entregas, porque passando do prazo, você corre o risco de não ter mais a pontuação correspondente àquela atividade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar no Class. Sempre estarei lá para tirar qualquer dúvida que vier a surgir com relação às nossas atividades, com relação às nossas aulas. E aí, estarei sempre à disposição de vocês. Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula e tchau!